Olá, alunos. Então, eu resolvi fazer esse vídeo da aula de gestão de materiais, onde nós tratamos a respeito da classificação de materiais, porque alguns alunos me procuraram que não tiveram acesso, não tiveram como assistir a aula ao vivo. Então, eu estou gravando aqui esse conteúdo para ajudar, inclusive, na realização da atividade avaliativa, né? Nós temos uma atividade aí no final dessa aula, que é importante que vocês desenvolvam ela. Então, vamos lá. Bom, o que a gente conversou, né, nesta aula foi sobre qual é o foco, né, de estudo, o objeto aí de preocupação dessa área de gestão de materiais. Então, esse quadro que nós temos aí a imagem ao lado na tela, traz os principais recursos, né, das empresas em relação à gestão dos negócios. Então, toda empresa ela precisa de recursos materiais. Então, esses materiais são os mais diversos possíveis. Eles vão ser desde as mercadorias para serem revendidas, vão ser as matérias-primas, que são matérias-primas, são materiais que são usados para fazer outros produtos, são os ingredientes. Imagina que você aí, proprietário de uma empresa que fabrica bolos, então quais são as matérias-primas para o seu negócio? São os ingredientes do bolo. Então, eu vou fazer um bolo de chocolate, a farinha, o ovo, o leite, o fermento, o chocolate são as minhas matérias-primas, porque eles são os ingredientes necessários para que eu tenha aí o meu produto final, que é o bolo. Então, o próprio bolo, que é o produto final, também é um material. Então, esses são os recursos materiais. Então, os recursos materiais, eles são normalmente administrados no estoque. Então, eu compro, armazeno eles, deixo guardado para o momento que eu vou vender, e aí eu vou no meu estoque e tiro essa mercadoria. Então, uma loja de roupa, eu tenho camisetas. Então, lá no meu estoque, eu tenho várias camisetas para quando chegar o cliente, eu conseguir atender e entregar essas mercadorias para ele. Ou, no caso da fábrica de bolo, né? Eu tenho lá a farinha guardada, o chocolate, para que durante o dia eu produza vários bolos de chocolates para atender as encomendas ou mesmo para atender aí os meus clientes na venda de balcão. Então eu preciso estar gerindo, administrando os meus estoques para controlar e gerir os meus recursos materiais. Só que uma empresa ela precisa de muito mais, ou ela precisa de outros recursos além dos materiais, ela precisa dos recursos patrimoniais, que são os bens, né? São as instalações da empresa, as máquinas, os equipamentos. Vamos voltar de novo para a nossa empresa, a nossa fábrica de bolos, né? Além dos materiais, né, das matérias-primas, os ingredientes, que é a farinha, o ovo, o fermento, eu vou precisar também de equipamentos para fazer o bolo. Eu preciso de batedeira, eu preciso do forno, eu preciso de formas, né? Então, eu preciso de vários equipamentos para fazer. E esses equipamentos são os meus recursos patrimoniais. Eu preciso de recursos de capital, as empresas precisam de recursos de capital. O que é o capital? Dinheiro. Eu preciso de dinheiro para começar a tocar a empresa, para comprar os bens patrimoniais, para comprar os materiais, para pagar o aluguel da loja nos primeiros meses, até eu começar a ter lucro, para pagar o salário dos funcionários nos primeiros meses. Em falar em funcionário, né, eles compõem um recurso humano. Então, eu preciso de gente para me ajudar a tocar o meu negócio. Então, o pessoal da produção de bolo, o pessoal de vendas lá no balcão, o pessoal do administrativo que me ajuda, são exemplos de recursos humanos. Vocês estudaram várias UCs, né, neste curso, da 4 até a 8, para conseguir gerir esses recursos humanos. E por último, eu tenho aí os recursos tecnológicos. O que são os recursos tecnológicos?
são aqueles que me dão alguma vantagem competitiva. Então, são tecnologias como a internet, como novas máquinas, softwares que me ajudam a gerir e monitorar as minhas vendas online, meu engajamento na internet, são os recursos tecnológicos. Ok, então, uma vez entendendo que o foco, então, no nosso C, dessa C9, é administrar os recursos, então, materiais, consequentemente, gerenciar estoque, e também gerenciar os recursos patrimoniais, os bens aí da empresa. Bom, na aula ao vivo, então, a gente propôs essa atividade, que também você que está agora assistindo a aula gravada, é interessante você fazer uma pausa e também fazer essa pesquisa e realizar a atividade. A atividade dos cupcakes, você tem que pesquisar e fazer uma lista, separando 2 grupos de informação. Quais são os materiais? Quer dizer, quais são os ingredientes que eu uso para fabricar os cupcakes, né? E aí, para facilitar, pessoal, procurem fazer só de um sabor. Então, procurem aí os ingredientes necessários para fabricar um cupcake de chocolate com uma cobertura de chocolate, tá? Então, ele todinho de chocolate. O bolinho de chocolate e cobertura de chocolate. Quais são os materiais necessários, né? Quais são os ingredientes necessários? E numa outra lista, quais são os bens patrimoniais? Quais são os equipamentos e demais utensílios que você vai precisar para fazer cupcake? Então, você vai listar os materiais e também no outro lado, numa outra lista, os equipamentos necessários. Então, faz uma pausa aí no vídeo e tenta elaborar aí a sua lista de bens materiais e equipamentos patrimoniais envolvidos na fabricação de cupcakes. Dando então, pessoal, prosseguimento, a gente vai começar a abordar, né, sobre a organização de materiais. E aí eu trago aqui um exemplo. Imagina uma loja de ferragens. Quantos, né? Vamos pegar só um item, parafusos. Quanto tipo de parafusos diferentes tem numa loja de ferragem, né? Então, a gente vai ver, olha aqui a imagem, ó. A gente tem uma quantidade enorme de tipos de parafusos, de tamanhos diversos. Olha só a variação de características de parafusos, ó. Eles vão variar de formato de cabeça. Eu tenho parafuso de cabeça quadrada, cabeça redonda. A fenda, eu tenho de fenda reta, que é simples, ou de fenda Phillips. O encaixe, tem encaixe que é sextavado do parafuso, tem outros que é quadrado. O próprio material de fabricação do parafuso, eu tenho parafuso em aço, eu tenho parafuso em inox, tenho parafuso em alumínio. O acabamento superficial da superfície é galvanizada, é cromada, porque tem parafusos que eles são parte do acabamento, né? Eles ficam à mostra, então é importante que eles sejam cromados, tenham um efeito bonito, né? O tamanho do parafuso, que é o diâmetro dele em milímetros ou em polegadas, o comprimento dele, que é o tamanho total que ele vai perfurar, né? Então, olha aí, na imagem a gente tem de vários comprimentos diferentes. Tipo de rosca, ele vai ter rosca no corpo inteiro dele. Então, olhem ali na imagem, nós temos parafusos que só tem a rosca numa parte dele e tem outras que tem a rosca no corpo todo do parafuso. O tamanho, o acessório, então tem parafusos que vêm junto com porca, com arruela. Então, olha, só do item parafuso, imagina quantos tipos diferentes de parafuso você vai ter na sua loja de ferragem. E aí fica a pergunta: como você vai organizar isso para facilitar a sua venda? Chega um cliente que quer um parafuso para madeira, cromado. E aí, como que você vai localizar esse parafuso? Ele vai te dar o tamanho em milímetros.
Como que você vai achar rápido isso? Imagina um cenário, que nem eu vou dizer agora, ó, que você tenha todos esses parafusos, de todos os tamanhos e tipos diferentes, em um único lugar, num único vidro grande. Chega o cliente, o que você vai ter que fazer para achar o tipo que ele quer? Virar todo aquele vidro com milhares de parafusos em cima da mesa e começar a fazer uma catação até encontrar. Quanto tempo será que você vai levar para achar aquilo que o cliente quer? Primeiro, o cliente vai, né, vai rir da sua cara, porque até você achar aquilo que ele quer naqueles milhares, vai levar quanto tempo? Ele não tem todo esse tempo no balcão. Ele quer entrar rápido, ser atendido rápido, encontrar o que ele quer e sair logo da loja. Então, não dá para a gente trabalhar dessa forma. Então, como que você iria propor de uma forma melhor para organizar? Pensa aí um pouquinho. Talvez guardar cada tipo de parafuso numa caixinha diferente, com uma etiqueta identificando qual é o tipo, né? Então é legal a gente ter um cadastro de produtos, uma lista, aonde você dê um código para cada um. E você sabe que aquele código é determinado tipo de parafuso. Isso facilita. Então, eu ponho uma etiqueta em cada caixinha com o código. Eu já sei que o código 100 é o parafuso cromado de 10 milímetros, com rosca total, rosca simples. Pronto. Basta eu achar a caixinha que tem o código 100 e levá-la na mesa e separar quantos parafusos o cliente quer. Quanto tempo eu levei? Só para pesquisar na minha lista, que pode ser uma lista de Excel, pode ser no Word, pode ser num sistema de gestão de materiais, e descobrir que o código é 100. Daí eu procuro a caixinha que tem o código 100 e rapidinho eu entrego o meu produto para o meu cliente. Então, observem a importância que eu tenho de ter esse controle, de eu ter uma lista, de eu ter um cadastro de produtos para facilitar a organização da minha loja, para facilitar a organização desses materiais e conseguir atender rapidamente meu cliente. Então, como que eu posso, né, tá criando essa lista? Eu falei para vocês da importância de eu ter um código. Como que pode ser esse código? Esse código ele pode ser numérico. O que é numérico? Usa apenas números, que nem o exemplo que eu dei, do código 100. Eu só usei números. Ele pode ser alfanumérico. Eu posso usar letras e números para identificar o produto. Ele pode usar apenas código de barra. Vocês já conhecem o código de barra, né? Está lá em todos os produtos do supermercado. E pode usar o que a gente chama de RFID, que é uma etiqueta eletrônica. No material, lá no grupo de WhatsApp, o professor Fabiano disponibilizou para vocês um material sobre o RFID. Então, vale a pena ler lá para descobrir mais sobre o RFID. E eu também vou disponibilizar depois para vocês esse vídeo, que é sobre a loja do futuro, e está disponível no YouTube, que vocês vão ver o uso da etiqueta RFID em um supermercado aí, substituindo o código de barras. Vocês vão ver que essa tecnologia facilita muito o dia a dia de controle de materiais e também o dia a dia da vida dos consumidores, tudo bem? Então, vale a pena ler o material e também assistir esse vídeo para descobrir mais sobre o RFID. Bom, pessoal, agora a gente chegou num tipo de codificação. Então, qual que é a ideia, pessoal, quando a gente cria um código? É criar uma estrutura. Observe a estrutura desse código. O código do produto é 1225 00256 Observe que existe um espaço entre os algarismos. Por quê? Cada parte desse número tem um significado. E olha lá embaixo o significado. Ó. Os dois primeiros dígitos, que seria o número 12, é o grupo do produto. O que é o grupo do produto? No caso aqui dessa empresa,
O grupo era dizer que esse código, esse produto, ele faz parte dos equipamentos de informática. No lugar do grupo, eu posso colocar departamento. Então, esse produto é do departamento de informática. Como ele poderia ser do departamento de mobiliário? Como ele poderia ser do departamento de livros? Como ele poderia ser do departamento de eletroeletrônicos? Então, eu posso, para os dois primeiros dígitos, né, eu posso estar utilizando para tipificar o produto, no caso aqui, equipamentos de informática, ou também o departamento, qual parte da loja pertence a esse produto. Isso ajuda na hora de eu comprar, de movimentar esse produto, eu bato o olho nos dois primeiros dígitos, eu sei que aquele produto está no lugar errado. Eu vi um produto de código 12 na parte de mobiliário. Não, gente, peraí, o 12 não é mobiliário, o 12 é equipamento de informática. Vamos levar esse produto lá para equipamento de informática. Então, isso ajuda a saber também de qual departamento, qual grupo esse produto é. Olha os próximos dois dígitos, que seria o 25. É a família do produto. Então, lá na parte de informática, eu tenho vários produtos de famílias diferentes. Eu tenho produtos que são da família impressora. Eu tenho vários tipos de impressora. Eu tenho produtos lá no departamento de informática que são da família dos monitores. Então, eu tenho diversos tipos de monitores de vários tamanhos, vários modelos. Eu tenho produtos lá do departamento de informática que são notebooks. Eu vou ter notebooks de marcas diferentes, processadores diferentes, telas, memórias. Então, eu tenho uma infinidade de produtos de uma mesma família. Então, ajuda também a organizar lá o departamento de informática. Então, peraí. Então, o código 25 significa que esse produto, olha só, é uma CPU. Então, eu estou falando de um desktop, de um computador de mesa, é uma CPU, é uma torrinha lá, que tem a placa-mãe, a memória. Então, esse produto, né, do dígito 25, significa que ele é uma CPU. Aí eu chego na próxima estrutura, no 00256. O que essa estrutura identifica, né? Esses 5 dígitos aí significam o tipo de equipamento, é o equipamento em si. Então, esse meu equipamento é uma CPU de um Pentium 4 de primeira geração. Um outro código poderia ser uma impressora jato de tinta da HP, uma impressora toner, né, da Eugene, poderia ser um monitor da Samsung de 21 polegadas para computador. Então, é o produto em si, tá? E o último dígito, pessoal, que é o dígito 1, é para dar informação para a loja, para a administração da loja, se esse produto foi importado, quer dizer, ele foi comprado fora do país, ou se ele é um produto nacional. No caso, o dígito 1 significa que ele foi importado. Então, essa CPU do Pentium 4 primeira geração, ela foi comprada de um outro país, teve uma origem importada. E aí, esse é um exemplo de estrutura, pessoal. Não quer dizer que eu vou encontrar, que não é um padrão. Não quer dizer que todos os tipos de negócio, todas as empresas vão ter a mesma estrutura de código. Cada empresa vai criar a sua estrutura, os seus dígitos, de acordo com a sua necessidade. Pode ser que para uma empresa baste 2 dígitos para o departamento e 5 dígitos, os próximos 5 dígitos, para o produto. Eu não preciso do restante. Não é interessante para mim. Então, cada empresa vai ter o seu código. Isso é particular, isso é individual de cada negócio. O importante é, em algum momento, eu tenho que escrever o que vai ser o significado de cada dígito. Qual é a estrutura? Estrutura quer dizer isso. Qual é o significado de cada grupo de dígito? Então, os 2 primeiros significam o quê? O seguinte, os próximos. O que significam cada grupo de números?
ou letras, ou números e letras. Eu tenho que ter muito bem explicado o que é essa estrutura. Antes de começar o meu cadastro de produto, eu crio uma estrutura. A atividade de vocês, vocês vão ter que fazer isso, vão ter que primeiro criar uma estrutura, como nós estamos vendo aí na tela, para depois fazer o cadastro dos produtos. Em falando na atividade, chegamos nela, ó. Então, aqui é só uma parte dela, então um documento completo, onde tem todas as imagens dos produtos que vocês terão que fazer cadastro, eu mandei lá para o grupo de WhatsApp. Então, o que vocês vão ter que fazer? Consultem lá o PDF, que lá vocês vão ter todas as imagens dos produtos. Aqui eu tenho uma parte, lá tem todas. Então, o que vocês vão ter que fazer? O cadastro de todos esses produtos que aparecem na imagem. Todos esses produtos são vendidos nessa loja, que é a Loja do Futuro Limitada. Ó. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que fazer um cadastro, uma lista, com todos esses itens. Olha só, eu tenho uma panela wok, eu tenho aqui ó, uma taça, eu tenho um moedor, eu tenho uma peneira com braço, eu tenho uma régua, eu tenho borracha, eu tenho cadeira, eu tenho sofá, eu tenho televisão. Tudo que aparece, vocês vão ter que fazer cadastro. Essa loja, a Loja do Futuro, ela tem 3 departamentos: utilidades do lar, papelaria e mobiliário. Então, no cadastro de vocês, vocês vão ter que criar um código para cada produto desse, mas também na estrutura de código, falar qual produto pertence a qual desses 3 departamentos. Então, o departamento tem que fazer parte do código do produto. Criou a estrutura de código? Pega uma folha de papel, pode ser o Word, pode ser o Excel, começa a fazer o cadastro de todos esses itens e envia aí dentro do prazo. Bom, pessoal, era isso que eu tinha que compartilhar aí com vocês a respeito dessa aula de gestão de materiais, onde nós tratamos o assunto de organização, e quando a gente fala de organização, a gente precisa de um cadastro, precisa ter uma estrutura de codificação. Obrigado e até a próxima.